Então, Lucas capítulo 12, quero ver com os irmãos dos versos 13 até o verso 21, onde Jesus conta a parábola do rico insensato. Então, Lucas 12, dos versos 13 até ao verso 21, diz assim, ó. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Meus irmãos, Jesus aqui, ele vai tratar de um pecado que é muito comum nos nossos dias. E nos dias dele também, né? E Jesus aqui profere uma parábola para tratar sobre esse pecado que assola o nosso coração e muitas vezes ele é maquiado por algumas virtudes. E Jesus aqui ele vai combater a avareza, né? E o problema da avareza é que ela é camuflada por algumas virtudes. E eu e você devemos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes uma pessoa que é controlada financeiramente, uma pessoa que é organizada, uma pessoa que é precavida, ou uma pessoa previdente, né, que ela está preocupada com o seu futuro, às vezes é difícil de nós identificarmos nessa pessoa, e talvez até ela mesma, uma avareza, um pecado, né? E Jesus aqui ele vai mostrar para nós algumas características que a gente pode evitar e para que a gente possa também conhecer se nós somos réus desse pecado, né? Então, nós estamos o tempo todo avaliando os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas às vezes a gente avalia com um parâmetro errado. Por isso que o Senhor nos chama a julgar as coisas não baseado no que a gente acha, mas julgar de acordo com a reta justiça, julgar de acordo com o padrão que Ele espera de nós, né? Às vezes a gente ouve muito aquela frase: ninguém deve julgar ninguém. Ela é verdadeira num sentido, mas ela é falsa no outro sentido, porque a minha vida e a sua, ela é de constante julgamento. Eu devo julgar o que eu escuto, eu devo julgar o que eu falo, eu devo julgar com quem eu ando, eu devo julgar todas as coisas, né? Então, o problema é quando eu e você usamos o parâmetro errado, nós julgamos baseado no que nós achamos. Aí sim, é por isso que Jesus diz assim, ó, você que quer tirar o cisco no olho do outro, não vê a trave que está no seu. Então é nesse sentido que Jesus exorta a não julgar, porque às vezes nós maximizamos os pecados e os problemas e os defeitos das outras pessoas e minimizamos o nosso, né? Então, aquilo que talvez eu cometo na vida dos outros, eu bato forte, eu não aceito, mas eu
vivo muito bem tranquilo praticando essas coisas. Então isso é hipocrisia, isso Deus condena. Então Deus nos chama a fazer avaliações corretas baseadas na Bíblia. Então a palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é que é a base de todo o nosso julgamento. Por isso que Jesus vai dizer que, Isaías também diz, e outros lugares em Provérbios diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós devemos buscar a sabedoria do alto. Jeremias, ele nos alerta isso. Então, às vezes, quando nós fazemos avaliações, baseado no que a gente acha, ou no que a gente vê, ou simplesmente sem uma averiguação mais profunda, a gente esquece que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é corrupto. Jeremias vai dizer isso. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então o parâmetro para a gente avaliar as coisas é a Bíblia. Eu estava falando para alguns até lá no curso de homens, eu estou lendo um livro que chama A Visão Bíblica do Trabalho. Acho que todo ser humano tinha que ler ele, porque ele traz uma perspectiva, daquilo que é tão comum para cada um de nós, porque todos nós trabalhamos. E aí o que Deus pensa do trabalho? Tem muita gente, por exemplo, que pensa que trabalho é maldição. Ah, não, a gente trabalha é porque o homem caiu e pecou, e a maldição é o trabalho. Não, o trabalho, ele já existiu no Éden. O trabalho, ele vai existir no novo céus e na nova terra. A maldição não é o trabalho, a maldição é que do suor do teu rosto comerás. Aquilo que era prazeroso para o homem agora vai ser fadigante. Aquilo que era gostoso agora vai ser difícil. Você vai lavrar a terra e ela não vai só te dar fruta, ela vai te dar praga, ela vai te dar problema. Então essa é a maldição do pecado, e não o trabalho em si. Então quando a gente vem com a perspectiva correta daquilo que Deus espera de nós, aí você começa a alinhar as coisas. Eu estava até falando para os meninos que até o seu João tinha perguntado uma época para mim se, por exemplo, era pecado abrir uma distribuidora de bebida, E eu falei, não, acho que é tranquilo, não tem problema nenhum, não. É legal, você está vendendo uma coisa legal, você vai tirar nota, tá tudo dentro da legalidade. Só que quando a gente vai partir de uma visão bíblica sobre o trabalho, o nosso trabalho, ele tem que fazer bem para as pessoas. Então, lembra do grande mandamento, os dois? Glorificar a Deus e abençoar o próximo. E quando você vai olhar, por exemplo, para a bebida é algo que não abençoa as pessoas, A bebida é algo que destrói famílias, é algo que destrói lares, é algo que destrói vidas. Então, quando você olha nessa perspectiva, você fala, opa, aparentemente é lícito? Mas agrada a Deus? Não, porque os efeitos da bebida são maléficos. Então, observa, eu não estou fazendo para a glória de Deus, embora inconscientemente, não, está tranquilo. Mas olha o resultado de uma atividade. Então, a gente tem que fazer uma avaliação a partir das Escrituras. E quando a gente olha para as Escrituras e vê que o nosso trabalho, ou qualquer coisa que a gente faça, tem que levar em consideração a glória de Deus e o bem do próximo, a nossa avaliação é mais correta e mais assertiva. E a gente agrada a Deus, Então, por isso que Paulo vai dizer, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Então, é a Bíblia. É o famoso, está na Bíblia? Então tem que estar na Bíblia. O princípio tem que estar na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então aqui nessa parábola fica evidente que a intenção de Jesus é revelar a motivação do coração. Porque o maior problema, meus irmãos, é o nosso coração. O nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana constantemente. E é só a leitura das Escrituras, o contato constante com o Senhor em oração e leitura, é que a gente vai começar a observar essas coisas na nossa vida. Quanto mais distantes nós estamos da leitura, quanto mais distantes nós estamos da oração, mais difícil fica essa avaliação.
Porque a Bíblia vai dizer, né, o nosso coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Deus conhece o nosso coração. Então Deus, ele é o único que pode, de fato, mostrar que as coisas que nós fazemos, pensamos, são pecaminosas ou não. Porque o padrão, a régua, é Deus. E não eu e você. Então, observa, o irmão aqui, ele chega para Jesus e pede para que Jesus legisle em causa própria. Observa como que ele, nesse ponto, no verso 13, um homem que estava no meio da multidão falou-lhe: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Era muito comum naquela época, Jesus é um mestre da lei, e as pessoas buscarem os mestres para que eles ajudassem e julgassem as causas das pessoas. Mas aqui, quando ele pede para que Jesus ordene que o seu irmão reparta a herança com ele, é porque provavelmente ele era o irmão mais novo. E naquele contexto, o primogênito era que levava toda a bolada maior. Então, o primogênito, ele levava praticamente toda a parte da herança e ele ainda repartia algumas coisas. Então, a gente começa a entender por que essa pessoa, esse homem, que a Bíblia não dá nome, chega a Jesus e fala: mestre, o senhor podia falar para o meu irmão repartir a herança comigo. Né? Então, aí é nesse caso aqui que ele interpela a Jesus e ele não parece muito satisfeito com o modelo praticado. E a gente é assim. Lembra, aqui é a lei de Deus. A lei de Deus exigia isso, que o primogênito recebia a maior fatia do bolo. Mas alguém aqui está se rebelando contra Deus. Alguém aqui está não concordando com o método que Deus estipulou. Nós somos assim, né? Deus fala, é assim que é para fazer. Mas às vezes nós achamos que somos muito bons e nós queremos dar o nosso jeitinho. Esse homem aqui, ele talvez não considerava que a porção que ele recebeu foi justa. Não, eu não concordo com esse negócio aqui. Então, ele apela para Jesus, para que Jesus possa trazer um parecer favorável para ele. Então, observa, isso aqui é muito comum, meus irmãos. Não é nada novo debaixo do sol. Brigas familiares por causa de recursos. Né? Eu até brinco com meu pai, eu falo para meu pai, pai, eu acho muito bom você não ter nada, porque pelo menos a gente não briga. Então, meu pai, ele tem até o seguro para enterrar ele tem. A gente não vai ter trabalho com nada. Nem para brigar, porque não tem nada nem para brigar. Por um lado, isso é bom, porque eu já vi gente querer brigar por causa de baú velho, panela velha. Né? As vó da gente tinham umas panelas que eram de fritura. Nossa, essa panela que eu me... A gente já viu, então, nós estamos colocando exemplos aqui de coisas triviais. Né? Pessoa, quando está lá no caixão esticado, tem gente que já está na casa da pessoa já guardando algumas coisas. Então, imagina uma família onde você tem posses, onde você tem um volume maior de bens. Sempre tem um insatisfeito. Né? Então, o dinheiro, ele traz consigo alguns problemas. E provavelmente essa família aqui estava tendo problemas. Uma herança, alguém morreu, ele se acha injustiçado com a porção que ele recebeu, e ele vai atrás de Jesus. Jesus, você podia falar com meu irmão. Né? Então, observa, isso é um problema antigo. Por isso que nós, como pais e as pessoas que têm recursos, devem agir com sabedoria na dinâmica da vida para evitar o máximo. Né? Vou usar a palavra evitar o máximo, que a gente puder usar de sabedoria para que, quando a gente morrer, a gente
não causa mais dor e problema, né? Porque às vezes uma negligência das pessoas que vão causa um transtorno muito grande para as pessoas que ficam. Aí você já perde um ente querido, às vezes causa um racha na família por causa de dinheiro. Então, isso é muito comum, né? Alguns vão dizer, tem até ditado, né, que o dinheiro ele não agrega, ele só separa. E é uma realidade, né? E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Essa família, provavelmente, os irmãos aqui estavam em conflito por causa de dinheiro. Por isso que ele vai dizer, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, já tinha um problema. Já estava causando algum desconforto ali entre os irmãos. Mas aí, esse homem ele é surpreendido com a resposta de Jesus. Ao invés de Jesus entrar na causa dele, do jeito que ele achou que Jesus faria, Jesus ele escancara o coração do homem. Jesus aqui, ele descortina a motivação interna. E aqui a gente tem um aperitivo, a gente tem um vislumbre dos últimos dias. É isso aqui que vai acontecer quando nós estivermos diante de Deus. A gente pode ir até com palavra bonita. A gente vê lá, os evangelhos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu evangelizei, eu era dizimista, eu cantava na igreja, eu trabalhava. Eu não te conheço, nunca te vi. Apartai-vos, maldito, para o fogo eterno. Por quê, meus irmãos? Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Deus, ele conhece todas as coisas. E ele conhece o meu coração e o seu. A Bíblia vai dizer que de Deus não se zomba. Eu e você não podemos enganar a Deus. Então esse homem aqui, ele vai com aquela falsa piedade, Senhor, o Senhor podia falar com o meu irmão, né, para que ele reparta comigo a herança. Jesus ele não entra na jogada dele, por quê? Porque Jesus ele conhece o coração. Jesus ele conhece os pensamentos, né? Então, Jesus aqui, ele vai no íntimo, ele traz à tona a verdadeira motivação do coração. Então, Jesus aqui, meus irmãos, ele escancara e mostra as verdadeiras intenções. E Jesus vai mostrar que era avareza no seu coração. O coração dele estava cheio de avareza. Observe aqui no verso 14. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A nossa vida, ela não é definida pelo que o mundo diz que é. Eu nunca vou esquecer disso. Uma vez, eu devia ter uns 12 anos, e o sonho do meu avô era ter uma canoa e um motor. E meu avô conseguiu comprar uma canoa, um motor, carretinha, ele já tinha caminhonete, meu avô gostava muito de pescar. Mas meu avô pescava pouco, porque meu avô não podia pescar sozinho. Então ele não podia pegar peso, meu avô tinha problema de coração, então ele não podia ficar feliz demais, triste demais. Então Mas aí quando ele comprou a canoa dele, e era uma canoa top na época, né, um motorzão granfino, ele constantemente ele pescava. Então todo mês tinha um convite de pescaria. E aí, assim, na minha inocência, eu fui percebendo que muitas das pescarias era porque ele tinha canoa e motor, e a caminhonete. Aí um dia eu falei para ele assim, ué, vô, por que você fica aí nessas pescarias? O povo só te chama porque você tem canoa e motor? Ele falou assim, meu filho, você vale o que você tem. Se você tem canoa e motor, você é convidado para ir pescar. Então hoje eu posso ter a canoa e motor, eu não dou conta de carregar, eu não dou conta de puxar, mas eu tenho. Então eles me chamam e eu vou. E o mundo vai dizer isso, você vale o que você tem. Se você tem dinheiro, você tem poder, você tem respeito, você tem confiança. Mas Jesus está dizendo assim, ó, a vida de um homem não constitui no que você tem.
na quantidade de zeros à direita que a gente tem na conta, de casas de aluguel ou de casas próprias. Não tem isso. A vida do homem não consiste na quantidade de coisas que a gente adquire. Então, observe, a perspectiva do mundo é: quanto mais você tem, quanto mais você ganha, melhor. Mas Deus diz: não, não é assim. Você não vale o que você tem. Você vale o que tem dentro do seu coração. E se o seu coração é lavado, remido pelo sangue de Cristo, você vale muito. Então, a gente pode observar que os parâmetros são opostos. E a gente é assim ainda, né? A gente escuta muito a voz do mundo. E talvez a gente tenha sofrido é porque a gente fecha o ouvido para a voz de Deus e abre o ouvido para a voz do mundo. E Deus está falando: cuida do seu coração. Não é isso que Provérbios diz? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Se encha da minha palavra. Ore cada vez mais, leia cada vez mais, se envolva cada vez mais com o reino e com a justiça do reino. O resto eu cuido para você. Mas aí o mundo fala para você: trabalha, junta, ganha, trabalha mais, trabalha mais. Então, observe, há uma diferença aqui. Então, esse homem aqui, meus irmãos, ele estava como muitos de nós. Eu já pensei assim, né? Ele achava que os problemas dele eram resolvidos com dinheiro. Né? Meu pai sempre falava assim: dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Esse homem estava aqui nessa perspectiva. Talvez ele tinha algum problema e falou: não, se eu tiver dinheiro eu resolvo todos os problemas. Será? Se dinheiro fosse problema, o Bill Gates não tinha separado. Se dinheiro fosse problema, os atores de Hollywood, com toda a sua beleza, riqueza, eles não tinham fim de relacionamentos catastróficos, não tinham filhos nas drogas, não tinham filhos e famílias arrebentadas. Então, observa, mais uma vez, a gente traz uma concepção do mundo para dentro da nossa vida e a gente vive de maneira errada, porque a gente coloca a solução, a confiança onde Deus fala para não colocar. Então, Jesus aqui, ele nos alerta sobre o perigo de depositar a confiança nas coisas. Eu sei, dinheiro traz um conforto, claro. Ele traz uma certa segurança, claro. Você tiver um dinheiro e saber que se você passar mal aqui, você pode ir para um hospital particular, um médico particular. Se você precisar de socorrer alguém, você tem uma estrutura, isso é bom. Isso, de certa forma, traz um conforto e uma tranquilidade para nós. Mas é muito fácil eu e você descansarmos e confiarmos nessas coisas. Eu estava vendo hoje na internet, todo mundo está vendo na internet hoje, né, principalmente, está tendo um problemão lá no Rio Grande do Sul, né? O rio encheu lá, pediram até lá para o pessoal de Gramado e Canela esvaziar as casas. O negócio lá tá a casa rodando. Eu fiquei pensando, talvez muitos ali, a única coisa que possui é o que está na casa e a casa. E o rio veio e levou tudo. Você está entendendo? Então aquilo que às vezes as pessoas juntaram por 40, 50 anos, 60 anos, foi num simples tempo que o rio transbordou e a força da água levou. Agora imagina aquelas pessoas que hoje, isso aconteceu hoje à tarde, você pode olhar hoje na internet à noite. Agora imagina aqueles que o coração deles estava depositado numa confiança de que agora eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma estrutura, eu tenho um dinheirinho no banco, agora eu posso viver tranquilo. E aí eles vão dormir hoje sem nada. A água levou tudo. Como é que vai ser a noite de sono deles? Por isso que Jesus nos alerta, não coloque a confiança em coisas. Coisas foram feitas para servir a mim e a você, e não para que nós sirvamos a essas coisas. Então isso é muito perigoso. Jesus aqui, ele quer alertar para a gente não depositar nossa confiança em coisas. E a palavra aqui, traduzida por avareza, ou cobiça, significa desejo ávido de ter mais, de ter sempre mais e mais ainda.
Então, veja, eu comecei dizendo que a avareza, ela é um pecado que ela é maquiada pela virtude. Então, às vezes, a pessoa é controlada financeiramente. Para mim, que estou de fora. Mas, na verdade, é um avarento. Na verdade, é o dinheiro que controla. Na verdade, para tirar um dinheiro do bolso é um problema. Para abençoar alguém é uma tragédia. Mas, às vezes, nós que estamos de longe, falamos, nossa, ali está uma pessoa que organizada financeiramente, sempre tem um dinheiro. Então, se eu e você não estivermos alinhados com as Escrituras, para olhar para as Escrituras, o que ela espera de nós, em oração, através do Espírito Santo, para Ele nos mostrar e nos conformar à vontade dEle, a gente vai se perder constantemente. Então, a gente tem que entender o perigo da avareza na nossa vida. Eu estava lendo o autor, ele traz um exemplo para nós, com relação à avareza, e ele, para ilustrar a avareza na vida da pessoa, ele diz que a avareza na vida de alguém é como alguém que toma a água do mar. Você toma a água do mar, e quanto mais você toma a água do mar, mais sede você tem. Quanto mais sede você tem, mais você toma água, até que ela te mata. A avareza é assim. Você vai tomando, até que ela te mata. Ela não vai saciar a sua sede. Então, Jesus aqui, meus irmãos, com um propósito claro para mim e para você, de mostrar os perigos da avareza, os perigos da cobiça, ele vai e profere uma parábola. Você vê aqui que no verso 16, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo. Então, aqui nessa parábola aqui, Jesus aqui ele aponta para nós 3 situações que eu e você podemos reconhecer se o meu coração, se o seu coração é um coração avarento. E a primeira situação aqui que a gente pode avaliar se o nosso coração é avarento é o amor à riqueza. Olha o verso 16, ó. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, olha a sequência, o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. E eu e você não podemos esquecer nunca o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,7, o Senhor é quem empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O Senhor é quem faz. Deus é quem faz. Então, observe que o texto aqui mostra que esse homem já era rico. E as suas plantações produziram com abundância. Né? Imagina, a gente vê aí o Grupo Amage. Eles são bilionários. E toda safra é abundante. É alguém rico que produziu com abundância. Né? E não é problema nenhum ter posses. Eu já falei isso em outros lugares aqui, né? Deus é quem dá. Deus é quem exalta. Deus escolheu alguns para viver da fé constante na dependência de Deus. E Deus chamou alguns para viver constantemente, cuidando do coração para que as riquezas não tomem conta dele. Então, enquanto Deus chama para viver na dependência de Deus, outros Deus chama para viver e cuidar daqueles que Deus chama para viver na dependência dele. E Deus prova o coração meu e seu em qualquer situação, nos dando tudo e nos dando só o essencial. Então, o problema aqui que Jesus ele quer nos alertar é que a riqueza se torne uma busca constante nas nossas vidas. Isso é perigoso. Isso é perigoso. O correr atrás de riquezas é extremamente perigoso. Por isso que lá Paulo, em Colossenses 3, vai dizer assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é o quê? Idolatria. Então, é o próprio Jesus que nos alerta em sua palavra
que eu e você, nós não podemos ter dois senhores. A partir do momento que eu concentro a minha vida em obter coisas, eu automaticamente eu estou servindo essa coisa e deixo de servir a Deus. É impossível você alimentar o desejo de enriquecer e continuar a servir ao Senhor com fidelidade. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Salomão vai dizer, aquele que ama o dinheiro, jamais dele se farta. O que ama a abundância, nunca se farta da renda. E isso é o quê? É vaidade. Já dizia um ditado antigo, né? Dinheiro é saco sem fundo. É difícil você conhecer alguém. Eu conheci pouquíssimas pessoas na vida que falaram assim, ó, eu vou trabalhar até eu obter isso, depois eu vou aproveitar a vida. É raro as pessoas que a gente encontra assim. Porque a pessoa, ela na hora que ela chega perto do alvo dela, ela fala, não, mas dá mais um pouquinho. Aí quando chega perto do alvo de novo, não, mas dá mais um pouquinho. E dá mais um pouquinho, e dá mais um pouquinho. E aí morreu. Porque viveu a vida no dá mais um pouquinho. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Porque outro problema que correr atrás de dinheiro traz para mim e para você é a ansiedade. E a ansiedade é outro pecado. Então observa, a avareza faz com que eu e você incorremos em outro pecado. Ansiedade é pecado. E tanto faz o rico ansioso, o pobre ansioso, é o mesmo pecado. O rico ansioso, ele fica ansioso com medo de perder o que tem. O pobre ansioso, ele fica com medo de que não dê. É por isso que o pobre não dizima. Porque ele fala assim, se eu der, vai faltar. É assim que pensa. Então, observa como é fácil o nosso coração nos puxar ao contrário do que Deus espera de nós. Então nós temos cuidado com isso aqui, meus irmãos. O amor ao dinheiro ele é extremamente prejudicial. A segunda situação aqui que a gente pode observar para descobrir se o nosso coração é enganoso, então a primeira é o amor ao dinheiro. Então se a gente tem amado o dinheiro, é um sinal do que nós podemos estar nos perdendo na avareza. A segunda situação aqui é o amor ao eu. Amar ao dinheiro é um problema. Amar a mim mesmo é outro problema. Né? Olha para você ver aqui, ó, dos versos 17 até o verso 19 aqui, o rico, ele conversa com ele mesmo. E ele fala e exalta a abundância da sua colheita. E é interessante, olha, eu vou ler aqui dos versos 17 e 19, ó, e arrazoava consigo mesmo, ó, ele está conversando com ele mesmo. Que fareis, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, já sei o que eu vou fazer, vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores ainda, e vou pegar esses meus frutos e meus bens e vou viver regaladamente agora, porque agora eu já tinha muito, agora eu tenho muito, muito mais. Aí ele diz no verso 19, então eu direi para minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, bebe e regala-te. Eu fico pensando assim, eu acho que a imagem aqui é de alguém que quer provar alguma coisa para alguém, e ele vai para frente do espelho e fala, e aí? Cadê aquele pessoal que falou que eu não ia ser nada na vida? Que eu não ia conquistar nada? Agora, ó o tanto de coisa que você tem. Descansa, come, bebe, regata, que agora você tem. Você pode esfregar na cara de todo mundo o que você tem. É o que ele está fazendo aqui, ó. Eu direi a minha alma. Ele está conversando com ele mesmo. E é interessante que você vê aqui essa expressão, o eu, o meu, o minha aqui, 12 vezes. É o meu dinheiro, as minhas coisas, os meus sonhos. É tudo eu e o meu. É meu, é eu. E era costume daquela época. Era costume. Então, assim, as pessoas, quando Jesus contou a parábola, eles entendem. Era costume daquela época de que todas as pessoas, quando iam tomar decisões, ninguém tomava decisão sozinho. Era comum. Você vê constantemente na Bíblia os anciãos sentados nas portas das cidades. Então era comum. Tudo que as pessoas iam fazer,
E o judeu em específico, eles tomavam decisões familiares, decisões da comunidade. Então ninguém decidia nada sozinho. Mas aqui não. Aqui ele resolve sozinho. O meu, o eu. Então ele quebra o protocolo. E a Bíblia alerta a mim e a você. O Provérbios 11:14 diz assim, ó, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Meus irmãos, buscar conselho é bíblico. E buscar conselho com pessoas que podem nos aconselhar. Olha, quanto mais eu busco conselho, mais fácil de eu acertar. O problema é que às vezes eu e você gostamos de pedir conselho, sabe quando? É quando a vaca já foi para o brejo. Aí você não adianta pedir conselho, você tem que ligar para o IML. Às vezes a gente esquece de chamar o bombeiro na hora certa, porque o bombeiro ele vai cuidar, ele vai resgatar. Mas aí você, não precisa do bombeiro não. E aí você é obrigado a chamar o IML. E o que o IML busca? Só o morto. Às vezes a nossa arrogância de querer viver sozinho, de achar que... Gente, ninguém sai do atoleiro sozinho. Você conhece alguém que saiu do atoleiro sozinho? Você conhece alguém que sai do atoleiro sozinho? Não tem. Atoleiro é um lugar que só sai de dois, no mínimo. Alguém tem que ficar no atoleiro e alguém tem que tirar do atoleiro. Às vezes a gente está no atoleiro espiritual, no atoleiro financeiro, no atoleiro no relacionamento conjugal, com os filhos, e a gente precisa de ajuda de pessoas. E a gente precisa de buscar constantemente a instrução das pessoas que Deus coloca perto de nós, que são capazes de nos ajudar em determinadas situações. Agora observa, olha como a avareza destrói. É por isso que ela é conhecida como capital, né? Pecado capital. Porque você não só comete o pecado da avareza, com a avareza vem a ansiedade, com a avareza vem o egoísmo. Olha o egoísmo aqui desse cara. Você viu que o texto começou assim, ó, houve um homem rico e ele produziu muito. E aquela ideia minha e sua, de que eu vou ajudar quando ter, isso é a maior mentira que o nosso coração conta para nós. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Porque esse homem aqui, ele é rico e ele ganha muito. E ele só olha para ele mesmo. A avareza faz isso comigo e com você. Ela maximiza as nossas necessidades e minimiza a necessidade dos outros. E Deus nos chama para cuidar do próximo. Mas a gente cuida de nós mesmos. Eu sou o próximo mais próximo. Ah, sou eu sou o próximo. Então observa, isso é perigoso. Olha para você ver, se você for estudar isso na Bíblia, é muito interessante. Deus, ele sempre cuidou disso durante a nação, durante a formação do povo de Israel, e são princípios para nós também, mas nós negligenciamos. Por quê? Porque o egoísmo, ele impera na minha vida e na sua, e a raiz pecaminosa também é a avareza. Olha o que Deus vai dizer e ensinar para o povo, lá em Deuteronômio 15, 7, ó. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu pobre. Olha, meus irmãos, depois você estuda isso sobre o ano do jubileu, por exemplo, onde Deus ele institui uma reforma econômica na nação inteira, para que as dívidas sejam perdoadas, os bens sejam voltados para os donos de origem, e Deus ele organiza a nação financeiramente de 50 em 50 anos. E Deus fala para o povo assim, ó, você é responsável pelo seu irmão pobre. O ideal de Deus era que dentro da nação de Israel não houvesse ninguém passando dificuldade. Por quê? Porque ali Deus colocou alguém para viver na fé e colocou alguém para cuidar daqueles que vivem na fé.
E Deus está provando todo mundo ao mesmo tempo. Um cuidando e o outro sendo cuidado. Deus cuida do meu coração quando eu tenho que me humilhar para ser cuidado. E Deus cuida do meu coração quando eu tenho que me humilhar para não deixar que a avareza, o egoísmo, tome conta do meu coração. Efésios, Paulo vai dizer, quando você encontrou Jesus, você despiu do velho homem. Você agora é nova criatura em Jesus. As coisas ficaram para trás. Agora, aquele que roubava, não roube. Antes, trabalhe para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, observa, todo recurso financeiro que Deus nos dá é para a glória de Deus e para o bem do próximo. E Deus, ele é tão bom que nós podemos desfrutar daquilo que ele nos dá. Todo mundo lembra do James, que era o aliado do Batman? O James, ele mora na casa do Batman, anda no carro do Batman, come a comida do Batman, usa o dinheiro do Batman, e o que é aquilo? Ele é de quem? Do Batman. Então a gente tinha que entender que a gente tinha que ser mordomo, porque o James era o quê? Mordomo. É o Alfred, não é James, não? Então é o Alfred, melhor ainda. Eu estou com o James na cabeça, não sei o que é, mas eu acho que... Alfred. Mas o fato é que a gente tem que aprender que tudo que Deus nos dá não pertence a nós. Nós somos mordomos. Deus nos dá para cuidar. Se eu e você entendermos isso, a maneira que eu e você cuida das roupas, a maneira que eu e você cuida de um calçado, a maneira que eu e você cuida da casa que Deus nos deu, do carro que Deus nos deu, da bicicleta que Deus nos deu, do material escolar que Deus nos deu, do celular que Deus nos deu, de qualquer coisa, porque tudo vem de Deus. E isso é ser mordomo. E Deus nos chama a ser mordomos. Deus nos chama a ser mordomos dele. E a gente tem que pensar nas pessoas. Eu achei interessante que eu estava vendo um influencer digital, e ele ficou muito famoso no meio dos jogadores de futebol. E ele estava contando que ele comprou uma Porsche. Então era aquele cara pobre que começou a ganhar muito dinheiro, ele foi comprar uma Porsche. E aí, como ele era influencer no meio dos jogadores de futebol, ele conheceu o Davi Luiz, que estava jogando no Flamengo, né? E o Davi Luiz é crente, homem de Deus ele. E um dia ele contando que ele ia visitar o Davi Luiz lá no condomínio fechado de casas chiques do Davi Luiz, e ele chegou na casa do Davi Luiz e ele chegou com a Porsche. Aí chegou na Porsche lá, aí falou que o Davi falou para ele assim, uai, esse carro é de quem? Ele falou, meu, eu comprei. Ele falou assim, vai embora da minha casa. Você só me aparece aqui o dia que você vender esse carro. Aí ele assustou, falou, ó, você já comprou uma casa para sua mãe? Não. Você abençoou a vida dos seus irmãos? Não. Então você some daqui, você só aparece aqui na minha casa o dia que você vender esse carro e aprender para que Deus tem te abençoado. E ele, o cara que contou isso, que o Davi Luiz fez isso. Então, observa, é alguém que, mesmo sendo ímpio, estava cercado de pessoas que dão um bom conselho. Imagina, olha que bom conselho, vende a Porsche, compra uma casa para sua mãe, organiza, compra uma casa para você, porque o dinheiro, ele vem e vai. Aproveita quando Deus está mandando, seja um bom mordomo, e ele conta que ele fez desse jeitinho. E aí, quando ele voltou lá na casa dele de novo, ele perguntou na portaria, que carro que ele está? Se tiver de Porsche, não deixa entrar. Então, por quê? Meus irmãos, o egoísmo faz com que a gente só pense em nós mesmos. O nosso problema é maior do que o dos outros. As nossas necessidades, maiores que as dos outros. E se você olhar só para você, você sempre vai ganhar. Porque eu tenho problema, você tem problema. Só que quando o egoísmo faz isso, a gente só concentra nas nossas necessidades. E a gente sempre tem necessidade. E aí a gente fica confortável e a gente fala para o nosso coração, não, quando eu puder, eu ajudo. Não. A gente tem que aprender a ser mordomo e abençoar as pessoas com o que Deus nos dá. Senhor, hoje eu posso ajudar com R$10. Amém por isso. Senhor, hoje eu posso ajudar com R$10.000. Amém por isso. O problema é que a gente acha que só pode ajudar quando estiver sobrando. Então, observa. Que dia que sobra? Então, viu como que o nosso coração é avarento?
A gente fala, o dia que sobrar eu ajudo. Não vai sobrar nunca. Não vai sobrar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O mandamento é amar a Deus e cuidar do próximo. Nós temos que olhar para a necessidade das pessoas. É por isso que Deus, no coração dele, a intenção era que no meio do povo de Israel não vai ter ninguém passando necessidade. Aqui, no meu povo, não tem pobreza. Pode ter pobre, mas pobreza não. Por quê? Porque Deus levantou gente para cuidar das pessoas. Você vê o começo da igreja. Como é que a igreja começou? Atos vai dizer, todos tinham tudo em comum. Quem tinha muito, e as pessoas têm uma visão errada de Atos. As pessoas acham que no começo da igreja, quem tinha dinheiro vendeu tudo e entregou para os apóstolos. Não! A gente está falando aqui de gente que tinha dinheiro. São pessoas que usaram dos seus recursos para abençoar o reino. E eles dividiam, né? Eu tenho muito, vamos aqui dividir com quem não tem. É isso, meus irmãos, que Deus espera de nós. Aqui é uma atitude extremamente soberba. Olha o orgulho, a arrogância. Olha o verso 19, ó. Então direi à minha alma, ó, você tem muito, fica tranquilo. Isso é soberba. Manifestação de orgulho, pretensão, superioridade com relação aos outros, ó. Eu posso, eu faço, eu determino. Deus odeia isso. Isso é arrogância, é altivez, autoconfiança exagerada. Tiago vai dizer para nós que esse orgulho em achar que determina, em achar que organiza, em achar que arruma, é maligno. É uma altivez que vem lá do inferno. E a gente produz essas coisas. E aqui a gente vê alguém que vive uma vida divorciada de Deus. Alguém que não tem temor, planeja a vida como se Deus não existisse. Por isso, meus irmãos, que eu vou bater sempre na tecla. É uma dificuldade. Eu tento fazer isso e é dificultoso, trabalhoso, doloroso. Pensar a partir de uma perspectiva bíblica. Eu quero criar meu filho, como que eu crio a partir de uma perspectiva bíblica? Eu quero casar, como que meu casamento é a partir de uma perspectiva bíblica? No trabalho, o culto, a adoração, o relacionamento, a minha boca, o meu dinheiro, o meu tempo. O que Deus espera dessas coisas que Ele me deu? A gente tem que começar a pensar. Se a gente começasse a pensar nisso, a gente não tinha tempo para ficar ansioso. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, pensais nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Se eu e você nos ocuparmos a mente e o tempo com coisas frutíferas, nós não vamos ser dominados por essas coisas. Mas o problema é que a gente se deixa levar por essas coisas. Então aqui a gente vê essa soberba. A gente acha que pode determinar essas coisas. E a gente não determina, a gente não sabe se vai estar vivo. E aí Deus aqui, ele entra na conversa. Olha o verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Olha, é Deus aqui que chama ele de louco. Deus olha para esse avarento, esse arrogante, esse egoísta, esse orgulhoso, esse que só pensa no eu. Você é louco. Você é louco. E a palavra aqui, do grego aqui, dá a entender que é alguém sem razão. Você não está pensando como você está vivendo, o que você está dizendo, ou como você está agindo. E é um erro muito comum que esse homem caiu aqui, que muitos de nós caímos, que é o ateísmo prático, é viver como se Deus não existisse. E isso é ateísmo também. Não é só dizer não acredito em Deus, mas quando você vive como se Deus não existisse, você é um ateu, e um ateu praticante. Isso é muito perigoso. Observa, ele aqui estava planejando a vida como se ele tivesse tempo agora para descansar e ir para as praias nordestinas e gastar todo o seu dinheiro. E Deus fala, não, hoje você vai morrer. Hoje eu vou pedir conta.
pesado foste na balança. O que a gente tem? E eu acho interessante que o dia que o Valdeir pregou esse texto, tem um detalhe que eu nunca mais esqueci daquele texto. É que quando a gente volta no texto antes assim, ó, o texto fala assim que o rei tinha conhecimento das coisas que tinham acontecido com o avô dele. Ele já sabia. Você viu as coisas que Deus fez. Você viu a arrogância do seu avô, ou do seu pai, não lembro agora, né? Você viu, ele ficou tão soberbo que ele estava comendo capim. Você viu, você sabia e não glorificou a Deus. Você continuou andando no mesmo caminho. Foste pesado na balança. E aqui Deus fala, louco, quem você acha que você é? Que você vai planejando sua vida? Vou fazer, vou viajar, vou juntar, vou... Não, meu irmão, eu e você não temos essa capacidade. A vida é um sopro. E aí no verso 21 aqui, ele ensina para nós aqui a última situação que a gente avalia o nosso coração se a gente é avarento. Então é amor ao dinheiro, amor ao eu, e aqui, por último, amor ao mundo, amor a este mundo. Olha o verso 21. Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Olha. Assim é o que entesoura para si. Assim é a vida de quem só olha para o umbigo dele. E não é rico para com Deus. E Deus fala para mim e para você, ajuntem tesouros lá no céu, onde a traça, onde a ferrugem e onde o ladrão não rouba. Mas eu e você amamos tanto o mundo que a gente acreditou na ideia de que o nosso valor está baseado naquilo que a gente tem. E não é assim. Jesus falou, a vida de alguém não consiste no que ele tem, mas no que ele é. E às vezes a gente tem amado o mundo e entesourado aqui as coisas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Já contei isso, né, no velório do Rockefeller, que foi o primeiro bilionário que pisou na Terra. A família dele começou a mexer com petróleo e ele foi o primeiro homem a atingir $1 bilhão. Ele morreu. E aí o contador dele estava no velório e alguém curioso chegou no contador dele e falou assim, e aí, quanto que ele deixou? Aí o contador falou, uai, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Paulo vai dizer isso, porque nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos levar. Nu eu vim e nu eu voltarei. Meu irmão, a gente só não enterra pelado é porque esse defunto tem roupa. Porque se você precisar de comprar um terno de R$600 para enterrar a pessoa, você vai pensar 2 vezes. Você vai falar para o cara da funerária, meu amigo, joga planta em cima dele aí, ele vai pelado. Porque essa é a realidade, meu irmão, a gente não leva nada. Nada. Nada, nada. Por isso que Jesus vai dizer assim, não acumuleis para vocês tesouros aqui na terra. Aqui não é lugar de guardar. Aqui é lugar de abençoar. A gente junta lá em cima, acima do sol. João vai dizer assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, que são os desejos da carne, a concupiscência ou os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa bem como sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus irmãos, aqui é o lugar onde nós nos preparamos para a eternidade. O Valdeir pregou esse domingo, é só aqui. O rico, ele recebeu tudo que ele tinha nessa vida. Ele juntou tesouros nessa vida. E o Lázaro comeu pão que a maldade amassou. Mas a vida acabou para os dois. E Lázaro entrou para o descanso de Deus. Aquele que viveu uma vida sem nada, entendeu que tinha tudo.
Aquele que vivia uma vida com tudo, no final não tinha nada. Porque olhou só para o mundo, olhou para as coisas da terra. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa perspectiva de Cristo ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem aqui na terra. O máximo que a gente carrega é uma mochila. Mas tem gente que quer carregar um caminhão. Não dá. A gente aqui está de passagem. Se Deus der oportunidade para que eu e você possamos obter coisas, amém por isso. Com responsabilidade, com alegria, e com boa administração, vamos administrar com alegria, com fidelidade aquilo que Deus tem colocado. Mas que isso não seja o motor que motiva eu e você a levantar de manhã. Porque aí a nossa motivação não está em agradar a Deus, está em nós. Isso é muito perigoso. Amar o mundo é alguém que vive numa perspectiva que é totalmente contrária às Escrituras. E eu e você devemos tomar muito cuidado com isso. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Então não ame a riqueza, não ame o eu, não ame este mundo, porque o mundo vai passar. Mas aqueles que olharam para Cristo, renunciaram a sua vida, o seu eu. O cristianismo é a matemática do contraditório aqui, né? Aquele que quer ganhar tem que perder, aquele que quer viver tem que morrer. Não entra o eu no céu. Ele tem que morrer. Ele tem que ir para a cruz. E a gente tem que aprender isso, meus irmãos. Eu e você, nós precisamos de entender isso. O autor de Hebreus vai dizer assim, ó, seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem alguém que quer ter coisas e a busca inconstante tem desviado você do Evangelho. Seja a vossa vida sem avareza. Aí o autor de Hebreus continua. Contentai-vos com as coisas que tendes. Olha, o contentamento é extremamente importante para a minha vida e para a sua. O que Deus me deu é o que eu preciso. Contente-se com isso. E se Deus está dando oportunidade para trabalhar e para ter mais, aproveite também, não é pecado. Mas lembra, o que eu tenho, eu estou contente. Se Deus não melhorar minha casa, amém. Se Deus não melhorar meu carro, amém. Se Deus não melhorar a roupa, amém. O que eu tenho, eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Isso é ser uma vida contente, uma vida frugal. Os puritanos viviam assim, uma vida simples, onde eles tinham onde morar, o que comer e o que vestir, e o resto era para a comunidade. É por isso que o meu dinheiro e o seu não dá nem para nós. É porque a gente está preocupado com tanta coisa e não sobra para abençoar ninguém. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente quer melhorar de carro, a gente quer melhorar disso, quer melhorar daquilo, quer melhorar daquilo. Aí lembra, hoje tem carro de milhões e milhões. Quando é que vai sobrar para a gente abençoar alguém? Quando é que vai sobrar para a gente abençoar um missionário? Não vai sobrar. Porque hoje a gente tem um carro de 50, amanhã a gente tem um carro de 100, depois um carro de 200. Muitos de vocês chegaram aqui em Lucas, não tinha só o dia para passar fome e a noite para passar frio. Né? Hoje Deus abençoou, todo mundo tem casa própria, mas às vezes a gente se perde não está bom mais não, essa casa aqui está pequena. Não, meu irmão. Se Deus tem dado, amém, é Deus quem faz. Mas haja com sabedoria, com mordomia, lembrando que existe um reino que Deus nos colocou para cuidar dele, e nós participamos desse reino. A minha vida e a sua não consiste no que eu e você tem. A minha vida e a sua consiste se eu e você um dia olhamos para Cristo Jesus e depositamos a nossa fé nele, lá na cruz do Calvário. E a gente confessou com a boca e creu no coração. Aí a gente tem alguma coisa. Então lembre-se disso.
Lembre-se das palavras de Paulo lá em 2 Coríntios, vivendo, né? Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque o que é mais valioso nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus voltar em glória, só aqueles que têm o selo do Espírito Santo é os que vão poder encontrar Lázaro lá no céu. Que eu acho que Lázaro existiu. Eu sou da turma que Lázaro existiu. E você vai falar, Lázaro, vem aqui, meu amigo. Mas aqueles que viveram a vida sem avareza. Então nós somos chamados a nos arrepender desses nossos amores que nos distanciam de Deus. Amém?